Bom dia a todos! Hoje faremos a correção dos exercícios sobre a segunda lei de Newton. Na aula de Física, estarei também postando lá no Classroom os exercícios do livro que eu quero em relação também a essa matéria. Então vamos lá. Na primeira questão fala assim: determine a aceleração adquirida por um corpo de massa, 2 kg, sabendo que sobre ele atua uma força de 8 newtons, resultante de intensidade de 8 newtons. Ou seja, eu não quero determinar a aceleração. Pela segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Força vale 8, massa vale 2. Vamos calcular a aceleração. Com uma folha de papel, eu vou virar isso aqui, ó. Se 8 é igual a 2A, é porque 2A é igual a 8. Isso aqui é uma propriedade chamada propriedade de simetria da igualdade. Se A é igual a B, é porque B é igual a quem? A A. Com uma folha de papel, eu virei 2A igual a 8. Joguei 2 para baixo. A igual a 8 sobre 2. A aceleração, então, vale quanto? 4 metros por segundo ao quadrado. Na 2. Um bloco de massa de 4 kg. Então, aqui tem um bloco. Sobre ele está exercendo 2 forças. A massa é de 4 kg. Desliza sobre um plano horizontal, sujeito à ação das forças F1, 15 N, F2, 5 N. Conforme indica a figura, sendo a intensidade das forças de F1 e F2, que eu já falei, né, 15 e 5, determine a aceleração do corpo. Primeira coisa que você tem que fazer aqui, calcular a força resultante. Uma puxa para um lado, outra puxa para o outro. Ângulo aqui é de quanto? O ângulo formado é de 180 graus. A força resultante para um ângulo de 180 é a maior, que vale 15, menos a menor, que vale 5. 15 menos 5, 10 newtons. Pela segunda lei de Newton, o que é a força resultante? Massa vezes aceleração. Força resultante, 10, é igual a massa, que é 4, vezes a aceleração. Se 10 é igual a 4A, que 4A é igual a quem? A 10. Joga 4 para baixo, quem A? 10 dividido por 4. A aceleração vale quanto? 2,5 metros por segundo ao quadrado. Na terceira questão fala assim, ó, um carro com uma massa de 1000 kg, partindo do repouso. Se ele parte do repouso é porque ele está o quê? Parado. Fisicamente falando, todo o corpo em repouso tem uma velocidade inicial 0. Atinge uma velocidade quanto? 30 metros por segundo em 10 segundos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado, ou seja, a aceleração seja constante. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro, que é a força resultante. Para calcular a força resultante, eu preciso de ter quem? A aceleração. Como que eu posso calcular a aceleração? Trabalhando com esses itens aqui, ó. O que eu sei pelo movimento uniformemente variado? Que velocidade é igual a velocidade inicial, mais a aceleração que multiplica o tempo. Quando eu tenho que calcular velocidade tendo tempo, eu trabalho com essa forma. Quanto vale a velocidade final? 30. Velocidade inicial, 0. Mais a aceleração, que é o elemento que eu estou calculando, vezes o tempo. Quanto vale o tempo? 10. 30 igual 0. Você vai o quê? Tirar, porque não conta para nada. A vezes 10. 10A. Ah, professor, mas não tinha que ser negativo? Depende, eu estou usando uma outra propriedade. Se eu estivesse usando propriedade de equação, eu botaria letra para um lado, número para o outro, depois teria que multiplicar menos 1. Usando a propriedade para igualdade, que é a propriedade de simetria, eu posso afirmar que se 30 é igual a 10A, é porque 10A é igual a 30. Posso fazer isso? Posso. A matemática me garante isso. Jogo 10 para baixo. A igual a 30 dividido por 10. A aceleração vale quanto? 3 metros por segundo ao quadrado. Quem é a força resultante? Massa vezes aceleração. Quanto vale a massa? 1000. A aceleração? 3. 1000 vezes 3, 3000 newtons. Agora aqui na quarta questão fala assim. Um veículo de massa 700 kg sobre um plano horizontal e liso é freado uniformemente quando sua velocidade é de 20 metros por segundo. Se ele é freado, o que ele vai fazer? Ele vai parar. Mas ele começou a partir de que velocidade?
20 metros por segundo. Quando ele estava na velocidade de 20 metros por segundo, a tendência da velocidade é o quê? Diminuir até que ele pare, ou seja, até que a velocidade seja igual a zero. Quando você fala que um corpo vai parar, que um corpo vai frear, é porque a sua velocidade vai tender a zero. Porém, não me deu tempo. Ele me disse que isso ocorre após percorrer uma distância de quanto? 50 metros. Determine a intensidade da força aplicada pelos freios. Eu quero a força resultante. Como que eu vou calcular a aceleração sem tempo? A forma que trabalha velocidade com espaço não é aquela forma que tenha tempo. É aquela formulazinha chamada equação de Torricelli, que diz que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que multiplica o espaço. Como ele vai parar, eu tenho zero. Zero ao quadrado é igual a velocidade inicial 20 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração que multiplica o espaço. Zero igual a 20 ao quadrado, 400. 2 vezes 50, 100A. Letra para um lado, número para o outro. Ah, professor, aqui só não vai inverter? Não tem como inverter, porque é zero igual. 2 elementos de um lado. A gente inverte quando tem um elemento de um lado, um elemento do outro. Aí dá para inverter. Nessa situação, não tem como. O que a gente então faz? Letra para um lado, número para o outro. Se é mais, passa a ser menos. Menos 100A igual a 400. Como a letra é negativa, vamos ficar cada termo menos 1. Ó. Menos vezes menos, mais. Menos vezes mais, menos. Jogo sempre abaixo. A igual a menos 400 sobre 100. A igual a quanto? Menos 4 metros por segundo ao quadrado. Quem é a força resultante? É a massa, que vale 700, vezes a aceleração, que é menos 4. Mais vezes menos. Menos. 700 vezes 4, 2.800 newtons. Então, a resposta é de quanto? 2.800 newtons. Ah, professor, cadê o sinal de menos? Você não botou. Queridos, o sinal de menos, ele serve apenas para dizer se essa força está a favor ou se ela está contra o movimento. Se o corpo está parando, a força que eu estou aplicando, ela é contrária ao movimento. Você está correndo. Se você quer parar, você tem que aplicar uma força o quê? Contrária ao sentido que você vai. É isso que está ocorrendo. Esse sinal de menos é a indicação que a força é contrária ao movimento. Só serve para isso, o sinal de menos. Já na quinta fala assim, ó, um automóvel de massa, 1.200 kg, partindo do repouso, velocidade inicial igual a zero, adquire em 10 segundos, tempo 10 segundos, uma velocidade quanto? 63 km por hora. Calcule a força desenvolvida pelo motor, supondo-a constante. Desprezamos os atletas. Bem, primeira coisa, se isso aqui é segundos, isso aqui não pode ser quilômetros por hora. Isso aqui tem que ser dado em metros por segundo. Porque a unidade de aceleração para a força não é quilômetros por hora ao quadrado, é metros por segundo ao quadrado. Sempre que a velocidade estiver em quilômetros por hora, você vai ter que transformar para metros por segundo. Sempre que o tempo não estiver em segundos, você vai ter que transformar para segundo. Simples, sempre. Então, ó, 63 dividido por 3,6 vai dar quanto? 17,5 metros por segundo. Lembre-se, para converter quilômetros por hora para metros por segundo, eu pego o número e divido por uma constante que é de quanto? 3,6. Que eu já expliquei de onde saiu. Lá no início, lá quando a gente falou em velocidade média. Bem, quem é velocidade? Como é dado o tempo, eu posso usar a formulazinha da velocidade. Não vou usar Torricelli. Torricelli quando eu tenho velocidade e espaço. Quando eu tenho velocidade e tempo, é essa forma. Quanto vale a velocidade final? 17,5. Velocidade inicial, 0. Mais a aceleração, que eu não sei, vezes o tempo, que é 10. 17,5 igual a vezes 10, 10A. Observe que ó, é um elemento de um lado, um elemento do outro. Aí eu aplico o quê? A propriedade de simetria. Se A é igual a B, B é igual a A. É diferente daqui, ó, que os dois estavam no mesmo lado. Então não dava para inverter. Aqui dá. Jogo 10 para baixo. A é igual a 17,5 sobre 10, que vai dar quanto? 1,75
metros por segundo ao quadrado. Se você está com dificuldade em entender isso aqui, ó, vou botar aqui, ó, A igual 17,5 sobre 10, que vai dar 1,75 metros por segundo ao quadrado. Quem é a força resultante? Massa. Quanto vale a massa? A massa é de quanto? 1.200. Vezes a aceleração, que é de quanto? 1,75. 1.200 vezes 1,75 vai dar quanto? 2.100 newtons.